Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Chegamos ao episódio de número 53, o terceiro dessa temporada 2021. E você já sabe, toda semana estamos por aqui debatendo, discutindo, problematizando os temas do esporte. Eu sou Alexandre Arraes e já vou movimentando nessa mesa redonda que só gira para a esquerda. Eu vou mandar meu primeiro canhotaço na direção do Herbert Borges, que está de volta. Tudo bom, Herbert? Olá, Alexandre. Olá, os amigos da mesa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma edição da Ala Esquerda. É um prazer estar de volta. E estamos aí firmes e fortes para fazer a nossa linha de passe. E aqui a gente é assim, a gente vai para cima. Antes de eu passar para o Thiago, vou já nos tradicionais recados iniciais para a gente não perder tempo. Então você encontra este e todos os episódios do Ala Esquerda no Spotify, Deezer, Google Podcasts, SoundCloud, YouTube, Spreaker, que é o site que nos hospeda, e nos demais agregadores de podcast. É isso. Cada vez mais pessoas ouvindo o Ala Esquerda. Então vamos junto, vamos para cima. Vamos lá, Thiago. Olá, pessoal. Bom momento a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só complementando o que o Herbert falou, aonde vocês podem encontrar a gente? Nas redes sociais, lá no Twitter, @alaesquerda7 e no Instagram, @ala_esquerda7. É lá que você acompanha as postagens sobre os episódios semanais. Dito isso, vou passar a bola para Juiz de Fora, para Mônica Cury. E aí, Mônica, tudo bem? E aí, Thiago? Fala, Herbert. Fala, Alexandre. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada para todo mundo que está escutando o Ala Esquerda mais uma vez. É nosso primeiro programa de 2021 com o time completo. Mariana vai participar de uma forma ou de outra aqui e a gente tem 2 assuntos para começar esse bate-papo hoje aqui. Mas a gente quer que vocês comentem também, fala pra gente o que vocês estão achando aí do Ala Esquerda, até pra gente saber que link a gente segue, né? Se a gente tá indo bem, se não tá. Mas é isso, galera. Mais um Ala Esquerda no ar. Fiquem ligados aí que a gente tem muita coisa para falar hoje. Vai, Alexandre? Beleza, Mônica, é isso mesmo, né? A ideia hoje é a gente dividir o nosso tempo conversando sobre 2 competições, uma que não avançou e a outra que é a realidade, né? De certa forma, queriam acabar com a Champions League masculina, mas a Champions League feminina está se fortalecendo. Então vamos falar sobre a Superliga, que foi evidentemente o tema da semana, vamos trocar impressões sobre isso, né? Um movimento que acabou já tendo a desistência de 10 dos clubes fundadores, né? Então tudo leva a crer que não acontecerá, mas eu boto isso entre parênteses, não acontecerá agora, não acontecerá dessa forma como foi concebida, mas eu, sinceramente, acho difícil imaginar que uma iniciativa semelhante a essa não volte num outro momento, de uma outra maneira. Então, nós vamos começar com o papo da Superliga, depois a gente vai falar sobre a Champions League feminina. Eu vou passar a bola para Mariana Vantini fazer o primeiro canhotaço dela. A Mariana está de volta, está com sangue nos olhos, quer falar sobre a Superliga, então manda ver, Mariana! Olá, pessoal. Olá, Herbert. Olá, Alexandre, Mônica, Thiago. Olá para todos vocês que estão nos escutando. É um prazer enorme estar de volta no Ala Esquerda. E hoje a gente está aqui para discutir um assunto que bombou essa semana. Foi o assunto que é a Superliga. E cada dia era uma novidade, né? Cada dia uma coisa diferente acontecendo sobre ela. De domingo até quarta, pelo menos, foi uma sucessão de fatos ali enlouquecedores, eu diria, né? Para quem estava acompanhando. Foi uma doideira total. E eu queria começar falando que muito curioso, né, que alguns jornalistas que se mostraram surpresos com a criação da Superliga e com esse elitismo todo, sendo que esse não é um fenômeno novo, né, propriamente dito. É claro que é chocante, claro que foi um passo bem adiante assim no elitismo, mas é todo um processo que acompanha o processo do capitalismo, né? A gente pode analisar em vários campeonatos esse processo. A própria Champions League, ela já é um campeonato elitista, né? Porque ela é a Liga dos Campeões, só que ela não engloba todos os campeões das ligas da UEFA, né? Na verdade, ela privilegia algumas ligas. E, enfim, apesar de ser, você vai dizer, é mérito, né? Porque é baseado no ranking, mas é um ranking também que ajuda a perpetuar essa hierarquia, né? Entre os países e suas respectivas ligas.
Então, sim, a própria Liga dos Campeões, o modelo atual, já é um modelo elitista que favorece um grupo restrito. Além disso, assim, a gente pode falar a Premier League, por exemplo, né? A Premier League, ela surgiu no contexto elitista também. O campeonato inglês, ele quando é criado, ele tem 4 divisões e os recursos eles são divididos igualmente entre as 4 divisões. Não existe uma hierarquia de recursos aí. E à medida que o tempo vai passando, os clubes mais poderosos, eles vão reivindicando a maior parte desses recursos. Quando chega a TV, eles vão aumentando ali a sua proporção dos recursos, até chegar ao momento que eles fazem um acordo com a Sky Sports, que é uma emissora de TV a cabo, que estava para falir, e eles entram nesse acordo para conseguir 100% dos direitos televisivos ali para os clubes da elite. Então, assim, é todo um processo que aos poucos foi aumentando essa elitização do esporte e essa diferença entre os clubes, né? Não é um processo novo, apesar de ser chocante, ter sido chocante a criação da Superliga, ele não é um processo novo. E aqui no Brasil também, né? Não só na Europa, mas aqui no Brasil também a gente vê esse processo de diversas formas. E na América do Sul, a própria Libertadores, né? Hoje a gente tem praticamente metade dos times brasileiros classificados para metade dos times brasileiros da Série A conseguem se classificar para Libertadores. Isso olhando num panorama total da América do Sul, não tem, para mim não tem outra palavra que não elitização, né? Não consigo ver como algo justo essa repartição de vagas da Libertadores também. Enfim, como eu disse, é um processo do capitalismo, né? O capitalismo, ele na sua essência é isso. Os mais poderosos vão, já diria as meninas, né? Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. É isso, os mais poderosos eles vão buscando aumentar o seu lucro sempre. Vai crescendo o olho, né? Aquela coisa pro lucro. E esse processo é acentuado à medida que alguns clubes viram clubes empresas, e aí você tem empresário que não vem do meio do futebol, né? Que ele não vem da torcida. Então o clube ele pertence ao empresário que o seu objetivo principal não é o futebol, e sim alavancar seus negócios. E aí ele acaba utilizando o futebol como bem entende, né? Os empresários que hoje tomam conta de muitos clubes, principalmente na Europa. E então isso ajuda bastante nesse processo. E aí culminou essa semana na criação da Superliga, né? Economicamente a gente pode falar que a explicação é que na mentalidade neomercantilista desses empresários dos clubes, eles viram potencial de otimização do lucro em novos mercados. Ou seja, eles da cabeça deles, viram uma grande oportunidade em investir mais em novos mercados, né? Como, por exemplo, ali Estados Unidos, Emirados Árabes, China. Então eles viram nessa criação da Superliga expandirem seus negócios, viabilizando novos mercados. Só que aí, né, eles esbarraram num negócio que felizmente a gente ainda tem no futebol, que são os torcedores comprometidos com o senso de coletividade, né? Que ainda que não se deixaram seduzir por essa proposta, digamos assim, sedutora de que os nossos clubes são os melhores e tem que ter mesmo essa Superliga, que nós somos superiores. Isso foi muito importante, né? A gente viu, principalmente na Inglaterra, manifestações muito, muito fortes contra essa Superliga. E que surtiu efeito, né? Não só por isso, a gente sabe, mas com certeza teve um peso, sim. Até porque no Conselho dos Clubes da Inglaterra, por exemplo, você tem a Associação de Torcedores ali presente. Então, com certeza foi importantíssimo essas manifestações dos torcedores na questão da Superliga. Agora, foi importante a manifestação dos torcedores, mas a gente sabe que não foi só por causa disso, né? Existiu também o trâmite
entre a UEFA e esses clubes para poder, digamos assim, apaziguar o dono desses clubes que estavam envolvidos na criação da Superliga. A gente já sabe que foi acordado um novo modelo da Champions League, que é de 36 clubes participantes, uma agenda de 225, se não me engano, jogos, e num modelo novo no qual basicamente teria uma parte dos times, digamos assim, menores, né? E outra parte os times maiores jogando entre si. O que para alguns pode parecer mais justo, mas na verdade não é. Primeiro que para alguns desses clubes menores é muito importante na dinâmica que a gente tem hoje esses jogos com os times bilionários, porque eles dependem muito da receita que se pode fazer com esses jogos, né? E segundo que o próprio modelo, na verdade, ele não favorece, né? Ele meio que privilegia os times maiores de chegar lá na final. Não tem... É bem parecido com o que a gente teve no Brasil uma época, né? Que era meio que uma primeira divisão, uma segunda divisão, depois elas jogam entre si. A gente não tem isso certo da Champions League, mas se desenha para um modelo bem parecido com esse. Que é bem elitista, né? Não deixa de ser elitista. Então, assim, a gente tem que ficar atento. A gente, primeiro de tudo, analisar o que vem acontecendo até chegar a esse ponto, né? Porque, como eu disse no começo, não é uma coisa nova. É uma coisa que vem se desenhando e vem acompanhando o ritmo do capitalismo. Então, hoje, o que a dinâmica capitalista exige para esses empresários que são donos dos clubes é que eles façam esse movimento mesmo de expandir seus mercados e pensar para fora no caso deles, né, na Europa, pensar para fora da Europa. E nesse movimento eles acabam ignorando os torcedores, né, a coisa principal, porque no momento que eles optam por isso, eles acabam ignorando toda a questão local e, enfim, dane-se o que o meu público aqui da cidade do meu time está pensando, se eles não vão jogar mais tanto no estádio da cidade natal, enfim, esses aspectos que na verdade são a essência do futebol vão sendo deixados de lado, né? E cada vez mais o futebol vem sendo usado por esses proprietários, esses empresários como armas de negócio. E aí eu acho importantíssimo, tanto por parte dos torcedores e também muito importante por parte da imprensa, começar a ter um olhar mais crítico sobre os movimentos que o futebol tem passado, né? Sobre toda a evolução, como tem sido, quais os perigos disso. Um olhar mais crítico sobre esse domínio de alguns clubes, né, em relação aos outros, o que levou a chegar a esse patamar, como foi se dado e que consequência, até que ponto isso pode levar ao futebol, né? Até que ponto isso pode modificar o futebol, até que ponto isso pode ser maléfico pro futebol, pode mudar a essência do futebol. Tem que se atentar mais a isso. Eu diria até principalmente a mídia do que os torcedores, porque os torcedores são muito passionais, então é mais difícil você se convencer de que exigir mais igualdade, exigir um futebol mais democrático, não seria uma acusação clubista, né? A gente vê, infelizmente, hoje em dia, no Brasil, principalmente, né? Quando a gente faz alguma crítica a um modelo, a gente ser acusado também por clubismo. E eu acho que a gente tem que ter um olhar mais sério sobre isso, sobre o quanto essa disparidade essa superioridade e disparidade entre os clubes pode ser maléfica e pode estar modificando o futebol para pior. Desde 2014 a gente tem um movimento de grupos e coletivos dentro dos clubes que vem se dispondo a mudar, a lutar por um futebol mais democrático, mais popular. E a gente tem tudo para organizar uma resistência e traçar novos caminhos. Mas é preciso fazer isso urgente, né? Porque às vezes pode ser tarde demais. A gente se deparou com uma Superliga agora que conseguiram barrar, de certa forma, apesar de conseguir essa mudança da UEFA, mas conseguiu, pelo menos por hora, acabar com a ideia da Superliga. Mas
a gente ficar atento no Brasil e no mundo, porque às vezes pode ser tarde demais, né? Pois é, Mariana, eu concordo bastante com o que você abordou, você acabou de falar. Realmente, a Superliga né, ou era, digamos assim, porque já que ela não vai avançar nesse momento, algo totalmente coerente com esses movimentos econômicos, financeiros, dos grandes negócios do mundo de hoje, né? A gente vive um ambiente de concentração econômica na mão de poucos. Então, quer dizer, a exclusão de alguns, a incorporação de outros e destruição de uma parte da concorrência, né? Quer dizer, menor concorrência é o que essa turma quer. Então, quem está com pouca capacidade financeira acaba não conseguindo se estabelecer ou continuar, né, em determinados negócios. Esse, na minha opinião, é o retrato fiel do capitalismo atual. Seria até estranho se não prevalecesse também no futebol. Esses interesses econômicos, esses grupos, esses fundos de investimento controlados, né, através de recursos de países que não tem uma transparência, não tem uma dinâmica muito clara, tão longe de ser, mesmo essas democracias formais, insuficientes que a gente tem aqui como referência. Então, tudo isso aparecendo com muita força, né? E agora, evidentemente, como você coloca bem, do outro lado, a gente ter essas grandes organizações, essas burocracias do esporte, como a FIFA, como a UEFA, como a CBF, que, obviamente, nós não vamos aqui defendê-las de forma alguma. Até passo da premissa de que quando eu vejo os clubes assumindo um certo protagonismo, se afastando dessa burocracia que hoje domina o futebol, que vai desde a dimensão aqui regional das federações de esporte, passando pelo espaço nacional e as confederações, né? Que na prática o que fazem? Administram alguma coisa que é um bem material praticamente do povo brasileiro, um bem cultural, social, enfim, da dimensão histórica. E essa turma ganha dinheiro, né? Quer dizer, quem entra com a estrutura são os clubes, são os jogadores, enfim, é o nome do clube, é a tradição do clube, são suas torcidas, e essas federações apenas ficam administrando isso e ganhando uma fortuna. Então eu não vejo nenhuma simpatia, UEFA, FIFA, CBF, federações estaduais, nada disso. Agora, a gente viu, obviamente, que a forma como essa Superliga foi criada, ela também está longe de querer um fortalecimento de clubes. Ela quer, na verdade, a manutenção de uma panelinha que já controla, de alguma forma, o futebol. A gente pode observar que na presidência, ou no controle, ou na direção de muitos desses clubes envolvidos na Superliga, tem grupos econômicos que também são donos de franquias da NBA, são franquias da NFL, do futebol americano, e de alguma forma tentam adotar um modelo meio parecido, né? Porque tanto na NFL como na NBA não tem queda, ninguém cai para a segunda divisão, né? Existe mas evidentemente lá uma distribuição de recursos muito diferente do que no primeiro momento a Superliga sinalizaria. Mas, de qualquer forma, a gente vê isso, né? Outro dia mesmo, estava assistindo Linha de Passe na ESPN, e o Calçade estava comentando que numa das entrevistas dos organizadores da Superliga falaram qual é o grande competidor do futebol hoje em dia. E a resposta dos caras foi o seguinte: olha, o nosso grande competidor são os games, não são outros esportes. O futebol não tem medo do basquete, do vôlei ou de outra configuração de esporte, mas dos games. E eles querem cada vez mais pensar o futebol como um produto, principalmente um produto televisivo, atraente para esse público que está se renovando. E aí, passar pela cabeça desses caras de acabar com campeonatos regionais, fazer uma competição específica com apenas alguns clubes, né? Diminuir o tempo do jogo, que foi uma coisa que também já passou pela boca dessa turma, né? Quer dizer, os caras querem descaracterizar completamente o futebol. Então isso é algo muito sério, né? Em relação à reação dos torcedores, eu também vejo isso com muito entusiasmo, a forma com que claramente os torcedores, inclusive dos clubes envolvidos diretamente com a Superliga, se manifestaram. Mas eu coloco apenas um ponto de atenção que eu acho que a gente tem que considerar. Todo mundo lembra aqui 2013 no Brasil, né? Que surge um conjunto de manifestações de rua, vem para a rua, queremos educação padrão FIFA, saúde padrão FIFA, não é apenas os 20 centavos. E, quer dizer, começaram um conjunto de manifestações cuja a ideia parecia ser de uma
participação mais forte, maior do Estado, né, garantias de direito, e a gente viu no que deu, né, como aquilo ali foi manipulado, como foi encaminhado para outras direções. Rapidamente as ruas foram ocupadas por uma agenda anti-esquerda, e todo mundo viu como é que aconteceu. Eu fico, às vezes, com algumas ressalvas. Eu vi algumas imagens de torcedores se manifestando, e você vê aqueles grupos ali exclusivamente brancos, né? É fácil cair também num discurso de uma certa xenofobia e até um certo racismo, porque alguns desses grupos econômicos que controlam os clubes europeus vêm do mundo árabe. Então, assim, um certo cuidado, não tem mocinho nenhum nessa história, e a possibilidade também da manipulação, né, e de se incluir agendas que não tem nada a ver com o que a gente quer, não tem nada a ver com o que a gente imagina, né, da garantia do futebol como algo fundamental e importantíssimo para a população mais pobre, que tem acesso a uma ampla democratização do futebol nas suas diversas formas. Eu tenho alguns cuidados também com a possibilidade de manipulação por parte de determinados grupos, principalmente de direita, de ultradireita, usando isso também para reforçar coisas xenofóbicas e de preconceito que a gente tem visto o tempo todo em tudo quanto é lugar. Então, faço aqui apenas esse ponto de atenção, mas vejo, obviamente, com felicidade a resistência, né, que rapidamente os jogadores também apresentaram, alguns capitães de equipe, né, que convocaram outros capitães para fazer uma manifestação rapidamente, a possibilidade de alguns técnicos também, e aí, claro, o Guardiola, o Klopp, que rapidamente se manifestaram, se colocando contrários a isso. Tudo isso é muito importante. E para encerrar essa minha fala sobre a questão da Superliga, eu lembro algo que aconteceu há alguns anos aqui no Brasil, envolvendo o seu Luciano Huck, aquele Alexandre Ascioli, esses caras que são donos da loja reserva, loja, sei lá, da academia que eles são donos, em que eles começaram a sugerir que o carnaval poderia também caminhar para ser uma espécie de uma franquia. Na época eles usaram até o argumento, assim, poderia ser quase uma espécie de um Circo de Soleil. Você tinha as franquias de algumas escolas de samba, e aí você poderia ter carnaval em vários países, em vários lugares, enfim, às vezes até simultaneamente, porque você não precisaria ficar restrito ao que acontece aqui no Brasil, e as pessoas tendo que vir para cá, mas isso poderia ir para esses outros lugares. Então, quer dizer, são caras que não entendem a dimensão de uma manifestação popular como o carnaval, a sua importância, a importância para a sua comunidade, né, a sua história, a sua trajetória, o caminhar, né, até para a justificativa de algumas alas, porque elas são assim, não são assado. Esses caras querem transformar tudo isso num entretenimento, colocar dentro de uma caixinha e, se conseguirem, vira um produto exportável para ser usado em vários outros lugares. É um perigo com o carnaval, é perigo com outras manifestações populares, é um perigo constante no futebol, já que o futebol mexe com tanto dinheiro e tem tantos fundos financeiros dominando hoje a forma com que o futebol se organiza. Ainda bem que segurar na Superliga. Por enquanto, tomara que a gente consiga resistir por mais tempo. O que você acha, Thiago? É isso, Alexandre. Eu vou concordar com praticamente tudo que você falou. Ainda bem que essa iniciativa não foi para frente agora. É realmente uma aberração do ponto de vista esportivo, do ponto de vista do esporte enquanto patrimônio do povo, né, da população, dos torcedores. E assim, por incrível que pareça, por mais que a reação tenha sido forte, até contundente no mundo inteiro, foi até uma surpresa positiva isso, por incrível que pareça, ainda teve a galera, aquele pessoal que costuma comentar nas notícias com uma foto de terno, né? A galera com a lógica neoliberal excludente, que defendia a Superliga e que usava, e aí a gente vê como o futebol e a política, o futebol e a sociedade se relacionam, né? São uma coisa só. Todo mundo que defendia a Superliga usava como justificativo o argumento da corrupção
da FIFA, da UEFA. Bom, a gente sabe, né, que a FIFA, a UEFA, a CBF, a Conmebol, a gente sabe que são organizações corruptas, a gente sabe que elas estão longe de representarem o povo, a gente sabe que as competições organizadas por elas estão sim se elitizando, né, e o futebol realmente está se afastando do povo, mas é muito característico da direita, da extrema-direita, dessa galera neoliberal, usar a corrupção como justificativa de golpe, justificativa de ruptura, né, justificativa de um golpe que favoreça aos seus próprios interesses. Então eu vejo uma relação muito, muito próxima de diversos golpes que a gente teve no Brasil e na América Latina e no mundo com essa criação da Superliga, porque o discurso é o mesmo, são instituições corruptas e tem que mudar, e aí fazem a defesa de uma aberração, de uma competição dessa. O mesmo discurso que a gente teve aqui, né? E que a gente tem até hoje. O Congresso só tem corrupto, então vamos fechar o Congresso. Tem que fechar o STF. Olha, complicada essa relação, né? E aí a gente vê a lógica do capitalismo é assim, cada um por si. A gente vê clubes que há anos não conseguem nada na Champions League e que se beneficiariam esportivamente com a criação da Superliga, né? Milan, Arsenal, o próprio Manchester United, são clubes que não vêm conseguindo chegar na fase de mata-mata da Champions League, muitas vezes nem se classificam. O Milan, se eu não me engano, está há 5 anos sem ir para Champions, o Arsenal 4 anos. Clubes com histórias bonitas de luta, né? Também se rendendo ao capital. O Barcelona, quem conhece a história do Barcelona, pela emancipação da Catalunha, contra o regime franquista, quem conhece a admirável história de luta do Barcelona, fica surpreso, né, quando vê o Barcelona quase que encabeçando, quase que sendo um fiel escudeiro do Florentino Pérez e do Real Madrid na criação dessa liga. É decepcionante, né? O Liverpool também tem uma história muito bonita. E vários outros desses clubes. Eu queria destacar também o formato da Superliga, porque eles queriam fazer meio que uma norte-americanização do futebol, né? Desses 12 clubes fundadores da Superliga, 4, ou seja, 1/3, tem norte-americanos como acionistas majoritários. E aí eles querem fazer aí um formato semelhante ao da NBA, né, da NFL. Só que a lógica do futebol, né, a história do futebol é muito diferente. Não dá pra você querer transformar o futebol em uma NBA. Não tem nada a ver, sabe? E por fim, tem um dado interessante, que aqui no Brasil a gente tem a mania, né, de apontar as dívidas dos nossos clubes e dizer que a gestão é péssima e não tá errado, sim, as gestões são péssimas, mas como se os clubes europeus não tivessem dívidas, né? E aí eu vi aqui as dívidas brutas de algum desses clubes, de todos esses clubes, né? A menor delas é do Manchester City, que são 138 milhões de libras, a menor delas, entre os 12. E a maior é do Tottenham, que são 970 milhões de libras. Então esse papo de que só os clubes brasileiros que são mal administrados, são mal geridos e tem uma dívida absurda. Não é bem assim não, a gente vê que lá na Europa também os clubes têm dívidas, a administração se enrola e tem dirigentes cartolas ambiciosos, gananciosos e que prejudicam sim seus clubes. Então é isso, gente. Futebol é do povo, não é dos ricos. É isso, acho que vocês falaram muito bem, esgotaram aí o tema. A única coisa que eu falaria, Thiago, é que por mais que o Barcelona tenha a sua história, é um clube que já vem se descolando há muito tempo dela e dá para esperar sim que as últimas gestões do Barcelona acompanhassem o Real Madrid e que não só endossassem, mas que fossem precursoras da Superliga, assim como tentaram ser, pelo menos por enquanto, como disse o Alexandre. Mas agora a gente vira a página aqui, mas nem tanto, porque continuamos falando de futebol. Mas agora a gente vai falar sobre Champions League feminina. Essa competição europeia chega na fase semifinal, e aí numa chave, né, numa perna dessa semifinal, teremos Barcelona e Paris Saint-Germain, que eliminou o tradicional e sempre favorito Lyon. E na outra a gente tem o Bayern de Munique e o Chelsea,
que eliminou o também tradicional e sempre forte Wolfsburg. Então, a certeza que a gente vai ter um campeão inédito e muita emoção nessa reta final da competição. Os jogos de ida já foram marcados, né? Na verdade, as primeiras partidas acontecem agora no domingo, dia 25 de abril, e a segunda perna para definir quem vai para as finais, aliás, quem vai para a final, que é jogo único, é no dia 2 de maio. Então são dois jogos importantíssimos em 2 domingos seguidos, domingo, dia do futebol, embora eu goste mais de sábado, mas domingo tradicionalmente agora né? O dia do futebol, pelo menos nos últimos 20 anos. E é legal demais a gente ver o futebol feminino se estruturando, e não é à toa, né? Esses clubes que vocês citaram e falaram muito bem na questão da Superliga aí, começaram a ver que é uma competição, uma modalidade, uma categoria, na verdade, que dá retorno, que dá audiência, que dá público. Logicamente não agora, por conta da pandemia. Eu só espero que não haja injeções desenfreadas de dinheiro a ponto de estragar essa categoria, assim como tem sido com o futebol masculino. O futebol feminino ele vive uma fase muito, muito mais alto astral, cara. É um franco crescimento, né? São carreiras, visibilidade, são os números. E, enfim, o futebol feminino é uma modalidade, uma categoria muito alto astral e que só cresce. Eu tenho uma opinião que, sinceramente, eu não sei se vai ao encontro ou de encontro ao senso comum, né? O futebol feminino ele tem que se aproveitar, tirar vantagem desse projeto histórico de defasagem das mulheres praticando o esporte, justamente para fazer muita coisa diferente, né? Para tomar como exemplo negativo o futebol masculino em certas questões, né? Então, logicamente, há questões a serem copiadas, até por uma questão de regras, de geografia, mas há outras que podem e devem funcionar de maneira diferente. Um exemplo que eu acho super interessante é a Copa do Mundo dos clubes. É uma coisa totalmente inviável, impensável, muito por conta da pressão dos europeus, que não querem essa Copa do Mundo de clubes. Mas se no futebol feminino for interessante, se for contribuir com o desenvolvimento da categoria, ótimo. O futebol feminino não precisa ser espelho, incluindo os próprios clubes, né? Que se estimule o surgimento de novos clubes, ou mesmo o fortalecimento de outros clubes que não sejam de um primeiro nível, né? De um grande investimento no futebol masculino, como é a própria Ferroviária aqui no Brasil, né? Campeã brasileira, campeã da Libertadores. Então, eu acho que o futebol feminino está crescendo muito mundialmente. Alguns centros ele já é estabilizado, então é hora de pensar num próximo passo. Então, para falar aqui do campo e bola, antes de passar para a Mônica, eu acho que nessa semifinal tudo pode acontecer. Eu ainda aponto o PSG e o Bayern de Munique como favoritos, né, para manter essa hegemonia da Alemanha e da França, principalmente da França, mas eu também não descarto o Chelsea e o Barcelona, não. Inclusive porque, primeiro, que o Barcelona pode representar o primeiro título da Espanha, então motivação não falta. E o Chelsea pode ser o segundo título da Inglaterra, né? O Arsenal tem um título ali na temporada 2006 e 2007, né? Foi o primeiro e único título inglês na Champions feminina. Então acho que tem muita água para rolar aí, muita coisa pode acontecer. Então eu espero que continue assim, em franco desenvolvimento, com cada vez mais clubes aparecendo, com outros países praticando e principalmente tendo um intercâmbio entre países, entre continentes, que possam colaborar no crescimento dessa categoria. O futebol feminino só tem a ganhar se ele começar a caminhar pelos seus próprios passos. É claro, pegando o que tem de positivo na experiência do futebol masculino, mas não necessariamente tentando ser um espelho dele. Acho que a Champions League, como competição, comprova isso, e eu espero grandes jogos aí nessa reta final. E, enfim, quero saber o que a Mônica acha. Bert, primeiro eu vou dizer que a minha final, em tempos e condições normais de temperatura e pressão, seria Barcelona e Chelsea. Porque a Espanha nunca teve um título, como você já frisou aí, e também porque a Inglaterra também só tem um, né? Eu prefiro torcer para essas coisas um pouco mais inéditas e tal. Porém, no PSG, nós temos
formiga, como não torcer para formiga? Né? Sendo brasileira, quem acompanha um pouquinho do futebol feminino, é impossível não torcer para formiga. Então, minha final aí, minha torcida vai para PSG e Chelsea, porque eu também não quero o Bayern lá, que a Alemanha, inclusive, é o país que mais tem títulos na Champions League feminina e superando, inclusive, a França. Então, a minha final é PSG e Chelsea. Não sei se você falou, não prestei atenção muito bem, mas a final será no dia 16 de maio. Jogo único, assim como o regulamento da Champions masculina, né? Jogo único, a final em campo neutro, que será na Suécia. 2 jogos sensacionais aí nessas semifinais e um jogão na final, com certeza, com um vencedor. Não é nem vencedor, eu vou ter, é vencedora. Com uma equipe vencedora inédita aí nessa Champions 2020-2021. Eu só queria frisar também... O que mata é o horário, né, Mônica? O que mata é o horário. Qual que é o horário? No Brasil, né? Tá. Assim, na semifinal tem jogos 8h30, 10 da manhã. Sim. E se eu não me engano, a final tá para meio-dia. Então, é sempre nesse horário, 8h30, 10 horas, meio-dia. Vou confirmar aqui e te falo o horário da final. Meio-dia dá pra assistir tranquilo. Domingão você senta lá, espera o almoço ficar pronto e tal, vai de boa. Não é um horário tão ruim pra gente, não. É ruim se estivesse jogando aqui no Brasil, né, debaixo desse sol, mas dá pra assistir, dá pra enrolar o almoço. Mas eu queria frisar, já que você falou das quartas de final aí, que o PSG eliminou o campeoníssimo Lyon aí, que já foi 7 vezes campeão dessa Champions League, e sendo que 5 delas seguidas. Ou seja, tem 5 anos que a gente assiste o Lyon ser campeão, e a final do ano passado, que foi Lyon e Wolfsburg, já acabou, os dois foram eliminados agora, né? Como você já disse. E no último jogo dessas quartas de final, PSG e Lyon, que foi na casa do PSG, lá em Paris, quem fez o gol pro PSG, quem fez o gol pro Lyon, foi inclusive uma brasileira, que se chama Catarina Macário, só que ela não joga pelo Brasil porque ela é naturalizada norte-americana. Ela estaria na seleção dos Estados Unidos, caso seja convocada aí. Mas poderia ser uma brasileira, né? Porque joga muito também. Mas, como o futebol brasileiro, agora que está começando a dar uma evoluída, a se erguer, ela preferiu se naturalizar e ganhar um dinheirinho por lá, inclusive ser mais... ter uma visibilidade maior no país que ela se naturalizou e tudo mais. Mas assim, eu vou fazer até um link entre o que a Mariana, o Alexandre e o Thiago comentaram com a Champions League feminina, né, que a gente está comentando aqui, Herbert. Que é o seguinte, essa criação da Superliga, que foi aí liderada pelo presidente do Real Madrid, essa criação da Superliga fala em uma Superliga masculina, né? Pelo que eu entendi. Até porque os 12 times que estariam certos ali nessa Superliga, sem nunca descer, não ter problema nenhum de se classificar, esses grandes times não são os grandes times femininos, né? O Lyon, por exemplo, que a gente acabou de falar aqui, que 7 vezes campeão da Champions, não está nesses 12 da Superliga masculina que eles criaram aí. Os times divergem, né? Os maiores no masculino e feminino não são os mesmos. E aí, assim, a UEFA tem aumentado nos últimos anos o valor destinado para o futebol feminino e para as competições lá na Europa do futebol feminino. E aí, essa Superliga, criada pelo presidente do Real Madrid, que também seria o presidente da Superliga, claro, né? Cara, esvazia a UEFA, tira dinheiro da UEFA, enfraquece a UEFA, então acaba enfraquecendo o futebol feminino na Europa. Porque ou essa Superliga vai dar dinheiro também para o futebol feminino, ou essa Superliga também vai organizar uma Superliga feminina, porque não se falou nisso, né? Então, assim, além de elitizar o futebol masculino, que vocês muito bem falaram aí, inclusive essa elitização, que a Mariana usou esse termo, elitização, e eu gosto de chamar de
flamenguização aqui no Brasil, que o Flamengo vai por esse caminho também, dessa elitização, e o presidente do Flamengo tem toda a pinta de presidente do Real Madrid de querer fazer uns negócios desses. É igualzinho, parece irmão gêmeo, assim, sabe? É mais uma ferramenta para deixar o futebol feminino de lado. A Champions League, que o Herbert bem falou, que o futebol feminino tem evoluído, está recebendo mais recursos, não só na Europa. A gente viu aí a última Copa do Mundo, foi fenômeno de público, de audiência, todo mundo vendo, assim, a gente reconhecendo jogadoras, as crianças e tal. Aí enfraquece uma das instituições ali que estão já... Porque, assim, é uma burocracia gigante e uma construção gigante para que essas federações, confederações e organizações do esporte, do futebol, entenda o futebol feminino e invista nisso, né? Olha quanto tempo a gente levou para a CBF contratar uma técnica mulher que entenda mesmo de futebol, que goste do futebol feminino, que conheça as jogadoras. Olha quanto tempo que a CBF custou para colocar uma mulher ali profissional, gabaritada, para comandar as seleções brasileiras ali dentro. Olha quanto tempo que a UEFA demorou para investir um pouco mais, aumentar o investimento no futebol feminino, nas premiações do futebol feminino. E aí, essa Superliga, a gente volta para estaca zero, sabe? Então, assim, não é prejudicial só para quem gosta do futebol feminino e para quem vive o futebol masculino e para quem vive o futebol masculino. É prejudicial, inclusive, para a Champions feminina e para o futebol feminino em geral na Europa, e acaba que rebate em outros lugares, né? Porque a Copa do Mundo só foi esse fenômeno todo porque a França tem lá o Lyon ganhando a Champions todo ano, então os torcedores estão curtindo o futebol feminino, e aí o Brasil se envolve, aí outros países se envolvem, enfim, né? É todo um escalonamento, assim, vai seguindo o fluxo, entendeu? Essa Superliga aí a gente volta do início. Essa questão da Superliga também deixou muito escancarado como os investimentos recentes no futebol feminino estão muito ligados, na verdade, a uma visão a um potencial de mercado que o futebol feminino tem criado, né? E não propriamente na preocupação da paridade de gênero. Porque no comunicado da Superliga tinham 2 linhas ali só para constar sobre o futebol feminino, que quando fosse possível seria criado alguma coisa para o futebol feminino. Então eles estão, na verdade, cagando, né, pro futebol feminino. Nunca ligaram, viram ali uma oportunidade de expandir seus lucros e vamos nessa, e para isso a gente tem que sacrificar o futebol feminino e tá tudo bem, porque o importante, a gente nunca se preocupou com o futebol feminino. Então vale também a gente se atentar, né, que às vezes a gente vê clubes ali se valendo por, nossa, estamos incentivando agora o futebol feminino, criando equipes, mas na verdade é uma coisa super feita só pra pôr de vitrine, só pra falar, né? Feito muitas vezes de má vontade mesmo, né? O Real Madrid, por exemplo, ele comprou uma equipe pronta feminina. Então não existe qualquer trabalho ali de base para estimular realmente o crescimento e o incentivo ao futebol feminino. Então acho importante a gente lembrar também que essa Superliga serviu para escancarar que a gente tem muito trabalho ainda para fazer na questão do incentivo às mulheres no futebol no geral, né? E aí eu queria ressaltar também, só para finalizar, já trazendo aqui para o Brasil o futebol feminino, que o Fluminense teve 2 finais, você vê como que ainda falta muito para a gente progredir, né? O Fluminense teve 2 finais no mesmo dia, final do Campeonato Carioca, no dia 20 de março, a final do Campeonato Carioca adulta e a final do Sub-18 Inter e Fluminense, o brasileiro do Sub-18. Aí você pode falar assim, mas tudo bem, é Sub-18, outro é adulto, tal. Mas no futebol feminino, isso ainda se confunde muito, porque os times não têm esse plantel todo para ter um time adulto só com pessoas acima de
23, 24, 25 anos. Não. As meninas do Sub-18 do Fluminense atuam no adulto. Então o Fluminense jogou uma final do Campeonato Carioca desfalcado. Tem que escolher qual competição priorizar e para onde ia levar cada atleta. E aí eu fiquei bem chateado com isso no dia, porque assim, são 2 finais que eu queria muito ganhar. Fiquei muito chateado com isso no dia, dei uma pesquisada e descobri que a Aline Pellegrino, né, que é a nossa coordenadora lá na CBF de seleções femininas, ela ligou para o Fluminense e ela pediu para o Fluminense para tentar trocar essa data, justamente para caindo na data que foi de acordo ali, que dia 20/3, né, que a data seria o mesmo dia da final do Carioca. E isso prejudicaria o Fluminense. Então ela perguntou se podia trazer para essa data. Por quê? Porque a Sport TV só ia televisionar se fosse nessa data. Que aí eles tinham um furo na grade ali, não sei o real motivo. Mas a Sport TV pediu para ser nessa data, no horário de 9h30. O Fluminense aceitou. Porque como que você não aceita? O futebol feminino já não tem quase patrocinador nenhum, né? Agora que está começando a aparecer e tal, mas o investimento ainda é muito pouco perto do que se precisa. E aí você não vai aparecer na televisão, na Sport TV? Claro que vai. Então o Fluminense falou, tá, eu vou desfalcar meu time ali para a final do Carioca, que vai ser no mesmo dia. A final do Carioca foi às 3h da tarde e a final do Brasileiro Sub-18 às 9h30, em outra cidade, né? Não dava. Então o Fluminense teve que fazer essa escolha por conta de televisão, por conta de dinheiro, por conta de patrocínio, porque o futebol feminino ainda é isso. Ô Mônica, e antes de passar para o Alexandre para a gente fazer a rodada final de despedida, uma coisa que eu queria falar também é que o futebol feminino não pode ser difícil de assistir, né, cara? A gente está vivendo uma fase de muito streaming aí, né, das plataformas de streaming avançando e brigas por direitos televisivos. A gente já falou isso e a gente até pretende falar esse ano de novo. Talvez até convidar o Anderson para explicar um pouco mais para a gente, mas a própria Champions League, a gente está com uma dificuldade, a UEFA também lançou uma licitação para a compra de direitos da Champions de 2021, 2025, mas assim, se a ideia é popularizar a modalidade, tem que se pensar na transmissão também em TV aberta. Não dá para as pessoas terem que caçar onde está passando, ou assinar um serviço nesse momento para assistir o futebol feminino. Não pode ser difícil, tem que ser algo que seja fácil, principalmente nos países que são mais populosos. E como comentário final, aí para mim a Superliga, que vocês falaram muito bem aí, nada mais é do que aquela série que a gente também já comentou. É The English Game, só que com outros clubes europeus. É isso. Legal, Herbert. Então vamos para essa rodada final aí de despedidas. Muito obrigado para todo mundo que esteve com a gente em mais uma edição do Ala Esquerda. E o meu comentário final, meu canhotaço final é o seguinte: agora que uma boa parte dos torcedores do mundo entenderam, né, o que vai acontecendo à medida que você vai cada vez mais criando esse cartel com pequenos grupos, controlando financeiramente tudo, que a gente aqui no Brasil não compre com tanta facilidade aquele discurso dos fins dos campeonatos estaduais, dos fins dos campeonatos regionais, né, dos campeonatos menores, achando que a gente tem que ter nossas superligas também aqui no nosso continente e aqui no nosso país. Vamos levar em consideração. Isso aí é um exemplo claro do limite. Então, vamos ver como é que a gente pensa para reestruturar um pouco o futebol brasileiro, que permita a manutenção desses times históricos que têm um papel tão importante, local, comunitário, né? E muitos até com resultados esportivos relevantes do passado, que hoje estão numa situação absolutamente dificílima. Por mim é isso, um abraço, um beijo para todo mundo, passa a bola aí para as despedidas do Thiago. É isso, galera, temos um programa, Ala Esquerda 53, sempre bom dividir a bancada com vocês, só deixando claro que eu concordo, como flamenguista, concordo com o que a Mônica disse. Se tivesse uma ideia de Superliga aqui no Brasil, na América Latina, o Landim com certeza seria o primeiro a defender e encabeçar essa iniciativa, infelizmente. Então é isso, um abraço para todos, acompanhem a gente nas redes sociais e valeu, galera, um abraço. Então, Ala Esquerda 53, galera. E só para pontuar, algo que o Alexandre falou sobre a gente não copiar
modelos, fazer esse transplante mecânico e até colonialista da Europa para cá, de Superliga e tudo mais, a gente tem um exemplo muito, muito forte com o clube empresa, né? Tá aí o Criciúma na situação, quem quiser pesquisar aí, uma pesquisa rápida, vocês vão ver a situação que o Criciúma tá, e o próprio Figueirense, né? Também por conta dessa ideia de clube empresa, modernização, de gestão profissional. Como a gente sempre fala aqui, também existem profissionais ruins. Enfim, da minha parte é isso. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. 53, o ala esquerda já está entrando naquela idade de poder vacinar. Já está na fila aqui para vacinar. Vou botar meu braço aqui para vacinar, para representar a galera, hein? Quem vai representar o ala esquerda na vacinação? Eu acho que devia ser eu aí, porque eu sou mais velho que eu acho, eu e o Alexandre. Vamos disputar no Para o Ímpar aqui, Alexandre. Mas olha, aqui sim, agulhão! Aqui sim. Vacina sim, sempre. Aqui a gente acredita na ciência, acredita na vacina. E lembrando aos nossos ouvintes que a gente faz o nosso programa através das redes sociais, do Skype, a gente grava com toda a segurança, cada um na sua casa. Então a gente não está se encontrando, estamos respeitando essa época difícil que a gente está passando aí. E eu vou deixar meus parabéns aqui para o JF Vôlei. No último programa eu já tinha mencionado que o JF Vôlei tinha garantido acesso à Superliga A, mas aí teve a final e foi campeão da Superliga B. Então meus parabéns ao JF Vôlei. Tomara que o vôlei de fora tenha patrocínios e apoio como não teve das outras vezes. É isso. Até semana que vem, galera. Estamos aqui de volta semana que vem. Então, vamos embora, gente. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau, galera. Até a próxima.